Senhor. Como eu disse, hoje é um dia bem especial, né? Dia das Mães, Só faltou uma coisa, querido. Eu estava em casa pensando, só faltou ser um feriado. Só faltou ser um feriado, porque sempre é no segundo domingo de maio, né? Eu falei, gente, se fosse um feriado, nós íamos ter mais dias para festar, né? A gente ia ter dias para festar junto com as nossas mamães, né? Tem algumas pessoas que a mamãe está longe e às vezes vai para outra cidade, vai para o sítio, né? Então só faltou ser feriado. Quem concorda comigo aí? Amém. Vamos orar, quem sabe não muda, né? Então, Dia das Mães é um dia... Obrigada, irmão. É um dia de muita reflexão. É um dia especial, é um dia de gratidão. É um dia onde nós muitas das vezes nos separamos para agradecer, nos separamos para parabenizar a nossa mamãe, né? Separamos para estar com ela, separamos para se recordar dela. Então é um dia especial, porque mãe é especial. Então eu queria deixar esse parabéns enorme da Igreja Batista Vida ao coração de cada mamãe que está aqui, amém? E que a graça e a misericórdia do Senhor e muita sabedoria venha sobre a sua vida em todo o tempo. Eu queria tirar um momento, eu queria que você soltasse suas mãos um pouquinho assim, de nada, assim, deixasse aí às vezes a Bíblia, alguma coisa, e eu queria te pedir para nós aplaudirmos cada mamãe, porque, aleluia. Amém. A palavra de Deus diz, dai honra a quem tem honra, né? E nós temos aqui algumas mães que são mães de sangue, outras de afeto, de coração, porque mãe, ela tem um grande significado. Eu acho que uma das maiores qualidades que uma mãe carrega é o dom de cuidar, é o dom de discipular, é o dom de estar perto, é o dom de ensinar. E eu acredito em meu coração que todas nós mulheres carregamos esse dom, porque nós somos capazes muitas das vezes de adotar pessoas, sermos mães espirituais de muitos, orar por essas pessoas, discipular, ensinar essas pessoas. Eu acredito que cada uma de nós carregamos essa grande qualidade que é da parte do Senhor. E eu gostaria de começar essa mensagem contando uma história para vocês, irmãos, de uma mulher que se chamava Susanna Wesley. Susanna Wesley, mãe de John Wesley, o criador do movimento metodista, o criador da igreja metodista. E no início dessa semana, quando eu estudava, a história dessa mulher, dessa mãe, me impactou muito. Essa mãe, ela criou seus filhos para serem bênçãos do Senhor. Ela teve 19 filhos. Eu falei, por aí, né? Ela teve 19 filhos. John Wesley foi o seu 15º filho, que foi o fundador da igreja metodista. O seu irmão foi o 18º filho, o compositor de muitos louvores, muitos hinos conhecidos por todo mundo. E ela suportou muitas provações, mas ela nunca desviou os olhos da fé em Cristo. Desses 19 filhos, Susanna ficou apenas com 9 filhos. Os outros 10 faleceram. Então, Susanna, quando estava com 9 filhos, ela tomou uma decisão muito importante. Ela separava 2 horas do seu dia para o Senhor. Isso me impactou muito, porque eu fico imaginando, né, com 9 filhos. Você imagina ela com 9 filhos, separar 2 horas do seu dia para ter comunhão com o Senhor. E ela separava essas 2 horas ali para ficar só ela e o Senhor.
Quando o celular despertava, apontava para o momento ali, que era o momento dela com o Senhor, ela largava tudo que ela estava fazendo e se separava para ter comunhão com o Senhor. Isso me impactou muito. Outra coisa da história dessa mulher que muito chamou minha atenção é que, além dela tirar 2 horas do seu dia para poder ter esse momento com o Senhor, ela tirava mais 1 hora do seu dia para conversar com os seus filhos, para conversar sobre a fé, para conversar sobre a palavra de Deus, para conversar e ali ter trocas de experiências com os seus filhos. Eu achei isso muito lindo. E os seus filhos ainda, já assim, adultos, entrando na melhor idade, ainda procurava sua mãe para ter esse momento com ela, de comunhão, de conversa, de conselhos. Eu achei muito lindo. Essa história de Susana, ela veio acompanhada de dias muito difíceis. Como eu disse, ela perdeu 10 dos seus filhos. Ela passou por crises financeiras, onde a dívida da sua família foi tão grande que eles mal conseguiam viver dentro do orçamento que eles tinham. Isso me impactou muito, querido. Ela viveu dias de crises terríveis, crise financeira. E ainda assim, com a ajuda de Deus, ela conseguia conciliar, ela conseguia cuidar, ser adjuntora do seu esposo, para poder ser uma boa mãe e uma boa esposa. Essa mulher, ela viveu dias de miséria, lutas, privações, fatalidades, fracassos. Porém, espiritualmente foi ao contrário. Espiritualmente, ela viveu dias de riquezas verdadeiras, glórias e vitórias eternas. Amém? Os seus filhos permaneceram na presença do Senhor. E antes de partir, ela escreveu algo que eu achei muito interessante, que diz assim: ainda que o homem nasça para o infortúnio, ainda que creio que tem que ser raros os homens e as mulheres sobre essa terra, considerando todo o curso da sua vida, que não tenham recebido mais misericórdia do que aflições, muito mais prazeres dados por Deus do que dor. Ainda que tenha dias difíceis, há dias de glória, porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Amém. Gente, essa história, ela mexeu muito comigo. Seus filhos, eles fizeram uma diferença. Quando o irmão Edirlan falou sobre fazer a diferença, nessa noite nós vamos falar muito sobre fazer a diferença. Os seus filhos fizeram uma diferença neste mundo. Os seus filhos, eles vieram e as suas histórias são contadas até nos dias de hoje. A história de Susana é contada nos dias de hoje, assim como muitas histórias da palavra de Deus são contadas, é contada nos dias de hoje para a edificação das nossas vidas. Então, nesta noite, a palavra que eu tenho para entregar para você é que, assim como tantas histórias que nós lemos na palavra de Deus, assim como tantas experiências, tantos exemplos que nós temos na palavra de Deus, nós também podemos deixar um legado, uma história. Nós também podemos deixar um exemplo, assim como Susana, assim como tantas outras mulheres que estão na palavra de Deus. Amém? Assim como tantas outras mulheres. Então nós podemos, e eu quero nesta noite convidar você, mamãe, papai, para fazer a diferença na vida dos seus filhos, ainda mais do que vocês já fazem, para fazer a diferença na vida dos seus filhos espirituais, porque às vezes você ainda não é mamãe, às vezes você ainda não é papai, mas você cuida de pessoas, você cuida de um sobrinho,
você auxilia alguém na escola, você auxilia um amigo, você fala para uma vizinha: ó, pode passear com seu esposo, pode deixar seu filho aqui em casa que eu cuido dele. Então nós podemos fazer a diferença, e eu sei que você já faz a diferença. Então, independente que você já seja ou não mãezinha, paizinho de sangue, você sim pode fazer a diferença, utilizando as qualidades, as mesmas qualidades que uma mãe carrega. Amém? Que é o de cuidar, que é o de amar, é o de se sensibilizar, é o de olhar e falar assim: eu vou fazer algo por essa criança, eu vou fazer algo pela salinha das crianças. Você está cuidando, você está se sensibilizando. Nós podemos fazer história e fazer a diferença com a ajuda do nosso Deus. Amém? Nós vamos passar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. Amém? Diz assim, é um versículo muito, muito conhecido por nós. É um versículo assim muito conhecido por toda a terra. Diz assim: eis que os filhos, obrigada, João. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do útero a sua recompensa. Em algumas traduções nós temos o seu galardão. Em algumas traduções nós temos essa palavra, galardão. Mas o que se faz com uma herança? O que nós podemos fazer com uma herança? Quando você recebe uma herança, você recebe algo muito especial. E o que nós fazemos com uma herança quando nós recebemos uma herança? Nós queremos o quê? Cuidar. Nós queremos o quê? Multiplicar. É ou não é? Vocês estão aqui comigo? Nós queremos cuidar, nós queremos multiplicar. Nós queremos que essa herança cresça. Amém ou não amém? É assim. Então, quando nós recebemos uma herança, nós queremos multiplicar, nós queremos fazer ela crescer. E uma mãe não tem como escapar de ter esse cuidado, de querer fazer prosperar, de querer fazer crescer. Uma mãe, ela não tem a opção de não cuidar. A partir do momento que ela recebeu a sementinha, ela já tem o papel de cultivá-la. A partir do momento que ela já recebeu aquela sementinha, automaticamente ali o dom de cuidar, o dom de amar já vem sobre a vida dela. O dom de cultivar aquela sementinha. Então, cada mãezinha não tem como escapar. E você, mãezinha, já é muito mais do que você possa imaginar. Porque muitas são as mães que vivem a se cobrar, né? É uma cobrança enorme. E muitas das vezes nós esquecemos de tudo aquilo que o Senhor já fez em nós, que já é dom. Herança, querido, é algo que já é de direito, é sua recompensa. Herança é algo que é de direito. Uma mulher, quando ela descobre que está grávida, ela não tem mais como escapar, ela começa a cuidar, e vem os processos, né? Processo que é muito lindo, mas processos que são de cuidados, que é algo maravilhoso. Processo do pré-natal. Aí a mãezinha vai para consulta, ela começa a fazer exames, e ali já começa a cuidar mais da alimentação, começa a tomar vitaminas, começa a ter todo um cuidado, que é com o seu bebê, que é com aquela sementinha que está ali crescendo dentro dela. E isso muitas das
vezes vem acompanhado de dias, de momentos difíceis, de enjoos, de vômitos, vem acompanhado de dores de cabeça, vem acompanhados de insônia, vem acompanhados de ansiedade, ora com medo, ora com coragem. Ora a mãezinha está com medo, automaticamente, está grávida, já começa aquela ansiedade. Ora está com medo, ora está corajosa. Ora está com medo, ora está corajosa. Já começa a ter que fazer exercício. E ali já muda tudo. Mas existe um momento que, por mais que ela esteja com medo, o amor fala mais alto. É o momento do parto. O amor fala mais alto. E como a própria palavra diz, que o amor lança fora todo medo. A palavra de Deus diz que o amor lança fora todo medo. Então, de repente, daquela pessoa, aquela mulher frágil, que está com medo ali daquela situação, levanta uma grande leoa. Uma mulher forte, uma mulher corajosa. Uma mulher que enfrenta aquele momento ali, que ela precisa enfrentar para dar a vida. Gente, é uma coisa muito linda a maternidade, amém? Ela enfrenta aquele momento. E não tem como, não tem outra pessoa, não tem como outra pessoa passar por ela. Ali é ela e Deus. Ali é ela e o Senhor. Ali não tem para ninguém. É ela e o Senhor. Mesmo que seja um parto cesárea, quem vai para uma mesa de cirurgia sem medo? Você fica cheia de coisas na cabecinha ali, né? Tem anestesia, tem isso, tem aquilo. Mas aí é ela e o Senhor. E ela enfrenta aquele momento. Ela vira uma leoa. E eu escuto muitas das vezes algumas mulheres dizer assim: ai, mas eu não estou preparada. E às vezes algumas pessoas chegam e falam assim: pastora, mas eu não estou preparada. O desafio de ser mãe é muito grande. O desafio de cuidar é muito grande. Mas ainda assim, quando ela está dentro da situação, ela enfrenta tudo por amor. Aleluia. Louvado seja o Senhor por cada mãe. Ela enfrenta tudo por essa herança. Ela sabe que logo após aquele momento de dor, vai haver recompensa. Por isso que essa palavra diz que os filhos são herança, são galardão. Galardão é recompensa. Depois daquele momento ali de parto, daquele momento difícil, muitas das vezes de dores, de medo, há uma recompensa. Há uma recompensa na hora que olha para o seu bebê. Há uma recompensa, uma enorme recompensa quando você olha para aquela criança. E aí se vence um dos primeiros processos. Aí a mamãe vence um dos primeiros processos. Mas logo ela se depara com muitos outros processos. Vários. E aí começa ciclos e mais ciclos. Ciclos e mais ciclos de cuidado. Então, mulher, você ainda que não é mamãe, você que tem o sonho de ser mamãe, não se preocupe, porque o dom da maternidade já está em você. Foi o próprio Deus que colocou. Não se cobre tanto, porque o dom você já carrega. O dom você já carrega. O seu melhor você já faz. Essa semana eu escutei que muitas das vezes nós queremos fazer o extraordinário, quando nós precisamos ser somente o suficiente. A gente se cobra tanto, né? Quer ser o extraordinário. Tem mãe que se, meu Deus do céu, se dormir um pouquinho até mais tarde, não fizer o café para os filhos, já fica num estado de cobrança. Meu Deus, eu não levantei, eu não... esqueci, gente.
não precisamos ser extraordinárias, nós só precisamos ser o suficiente. E aí nós nos cobramos tanto por tantas coisas, que às vezes todas as cobranças que nós colocamos sobre a nossa vida nos paralisa, nos coloca enferma, nos coloca doente. E aí sim nós paramos de ser o suficiente. Você não precisa ser extraordinária, você precisa ser o suficiente. E para ser o suficiente, o Senhor já te entregou o dom. Para ser o suficiente, você já carrega com você o dom. Amém? Vocês estão comigo aqui? Amém. Então seja o suficiente. Cada mamãe tem o seu jeitinho especial de cuidar do seu filho, de entregar ao seu filho o que precisa. Experiências de outras pessoas são bem-vindas. Sim, nós recebemos. Mas isso não quer dizer que é o mesmo cuidado que uma irmã teve, o mesmo cuidado que uma outra pessoa teve, nós precisamos colocar em prática. Não, porque cada pessoa, cada mamãe, cada mulher é única, cada filho é único. As necessidades são diferentes. É claro que aquilo que vai agregar, nós podemos colocar em prática, mas nós não precisamos comparar, nós não precisamos e não devemos entrar em comparação. E nos dias de hoje o que muito acontece é a comparação. A gente muitas das vezes olha para a internet da vida e fala assim: nossa, aquela mãe ali é extraordinária. Como que aquela mãe consegue fazer todas aquelas coisas? Como que aquela mãe consegue dar conta de tudo aquilo? E eu não estou dando conta disso, ou daquilo outro. E aí começa uma cobrança enorme sobre as nossas vidas. Experiências de outras pessoas são bem-vindas. Porém, não há necessidade que venhamos colocar todas em prática, não. Porque cada filho é único. Entre irmãos, a forma que nós educamos um filho nunca vai ser a forma que nós vamos educar o outro filho. Porque cada um nasce com uma personalidade, com um caráter. As necessidades fisiológicas são totalmente diferentes de cada um. As necessidades emocionais de cada um são diferentes. Cada filho tem o seu jeitinho. Então nós precisamos ali adquirir ali naquele momento ali. Nós precisamos adquirir ali o cuidado de ter atenção para a gente saber como que nós vamos fazer com cada criança, com cada filho. Porque a educação de cada filho é diferente uma do outro. Então nós precisamos entender isso e respeitar estes momentos. Agora, existem conselhos que são universais, conselhos que estão na palavra de Deus. Esses sim, princípios, conselhos, são os quais nós não podemos deixar de lado. Eu digo que os conselhos da Bíblia são conselhos universais. Esses sim nós precisamos todos, mulheres, homens, famílias, adquirir, prestar atenção, para podermos colocar em prática cada conselho do Senhor. Amém? Você é um instrumento, querido. Você é um instrumento, minha irmã. Nós vamos falar rapidamente aqui. De alguns conselhos que o Senhor, e para mim são um dos principais, alguns conselhos que o Senhor deixou para as nossas vidas. Para cada mamãe e daqui a pouco para a família, para o pai, para a igreja, de como lidar com os nossos filhos. E o primeiro conselho é: você é um instrumento de salvação. Mamãe, você é um instrumento de salvação. Amém? Vocês estão comigo aqui? Cada uma de nós somos instrumentos de salvação para os nossos filhos. Há uma mulher na Bíblia, a qual foi um instrumento de salvação para os seus filhos, por nome de Joquebede. Essa mulher foi um instrumento de salvação na vida de Moisés, mãe de Moisés. Êxodo capítulo 1, versículo 15, diz assim:
Faraó ordenou que todos os meninos israelitas recém-nascidos fossem mortos. E as famílias israelitas ficaram com muito medo. Naquele momento ali que Faraó viu que o povo de Israel estava crescendo, Faraó deu uma ordem que todos os meninos fossem mortos. Isso foi algo muito forte para a vida de cada mãezinha que vivia ali naquele tempo. E Joquebede, logo, foi um instrumento do projeto de salvação. Foi um instrumento no plano do Senhor para salvar a vida de Moisés. Diz assim, Êxodo capítulo 2, versículo 10, eu vou ler rapidamente. Certo homem da tribo de Levi foi tomar por esposa uma descendente também de Levi, Joquebede, a qual concebeu e deu à luz a um menino. Vendo que ele era bonito, saudável, o escondeu por 3 meses. Como não pudesse mais ocultá-lo, tomou um cesto de papiro, selafetou com betume e piche e colocou dentro do seu filho e soltou o cesto entre os juncos à beira do rio. De longe, uma das irmãs do menino observava o que lhe acontecia. Entre mentes, eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e enquanto suas criadas andavam à beira do rio, ela percebeu o cesto entre juncos e mandou trazê-la, apanhá-lo. E abrindo, viu a criança, era um lindo menino e chorava. Enternecida, declarou: é filho dos hebreus. Então, a irmã do bebê se aproximou, ó o projeto e o plano, se aproximou e sugeriu à filha de Faraó: queres que eu vá e chamar uma mulher dos hebreus que possa criar essa criança? A filha de Faraó prontamente respondeu: sim, vai. Partiu, pois, a jovem e chamou a própria mãe da criança. Então a filha do Faraó orientou-a: leva este menino, amamenta para mim e eu te darei paga. A hebreia imediatamente abraçou o bebê e o criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, o qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, justificando: eu o tirei das águas. Quantos são os sacrifícios que muitas mãezinhas fazem? Que muitas mãezinhas sempre fazem para salvar os seus filhos. Quantas mães, elas fazem projetos, adquirem estratégias de salvação para os seus filhos, assim como Joquebede. Nós somos instrumento de salvação para os nossos filhos. E Deus, Ele quer nos usar como instrumento de salvação, assim como usou Joquebede. Joquebede ali, ela participou de um plano, ela fez um plano, onde ela colocou o seu filho ali dentro correndo risco. Ela correu riscos, querido. A história de Joquebede, quando eu estava lendo, me trouxe à memória de algo que eu vivi quando era jovem. Quando eu estava bem jovem. E eu tive que me ausentar, deixar o meu filho, o Igor, com a minha mãe e ir embora. Eu deixei ele pequenininho. Quase morri. Mas na minha cabeça, para ele, era muito melhor que ele ficasse seguro com a minha mãe do que fosse comigo para um lugar onde eu não sabia que existia segurança. Onde, na verdade, tudo que eu escutava era que não tinha segurança. E quantas vezes nós, mamães, somos até crucificadas por decisões que nós tomamos. Mas para salvar, para proteger os nossos filhos, muitas das vezes nós nos colocamos a sacrifício mesmo. Quando eu deixei o Igor aqui e fui para a Espanha, ele era muito pequenininho, e a primeira frase que ele falou, ele não falava ainda, ele falou justamente no momento que eu estava despedindo dele. E o que ele falou para mim foi assim: mamãe, te amo do tamanho do universo. Eu falei: como assim? Esse menino não falava nada, falou uma frase no portão da casa da minha mãe. E eu quase dei um negócio.
Mas na minha cabeça, o meu esposo já estava trabalhando na Espanha, já estava lá. E eu não queria ir. Mas uma mulher chegou e falou assim para mim: filha, seu esposo já está lá. Se você não for, você corre o risco de perder o seu esposo. Você quer criar os seus filhos com outro pai? Você vai correr riscos. Você tem a oportunidade de criar o seu filho com o pai do seu filho. Você tem a oportunidade porque ele te ama e ele está te convidando para ir para lá, para trabalhar, para conquistar. E muitos falaram de mim. Olhavam para mim e diziam assim: largou o filho para ir atrás de homem. Como eu escutei isso? Teve coragem de largar seu próprio filho para poder correr atrás de homem. Meu coração sangrava quando eu ouvia isso. Porém, a pessoa não sabia que o que eu estava ali escolhendo era ir atrás, sim mesmo, de um homem que era pai do meu filho, o qual eu queria criar o meu filho. O Igor fez 23 anos, eu fui colocada na cruz, gente, vocês não têm noção. Muito, ouvi muito isso. Mas louvado seja o Senhor, porque eu pude criar o meu filho com o pai do meu filho. Foi um sacrifício, foi. Tive que ouvir, tive que passar muitas coisas, passei muitas coisas longe dele. Enfrentei uma depressão. Mas eu queria que ele estivesse, tudo que na minha cabeça eu tinha, é que eu estava fazendo o melhor para ele. Não era apenas porque eu amava meu esposo, não. Mas é porque eu queria conquistar uma vida ao lado do meu esposo, junto ao meu filho. Mas as pessoas não entendiam, elas crucificavam. E muitas das vezes assim, Joquebede, para ter o seu filho salvo da morte, ela teve que entregar o seu filho à filha de Faraó. A filha de Faraó, depois de um tempo, que ali ela ainda teve aquele momento, né, de criar ele enquanto ele estava amamentando. Mas depois ela teve que entregar o seu filho para ser cuidada por outra mãe. E é um sacrifício viver longe dos filhos. Mas a mãe, ela se preocupa com o quê? Com a salvação. Ela se preocupa, nós precisamos nos preocupar com a salvação dos nossos filhos. Nós precisamos nos preocupar e sermos exemplos, influenciar os nossos filhos para a salvação. Albert Einstein, quase que eu não consegui falar, ele disse: dar exemplo não é a melhor maneira, é a única. Dar exemplo não é a melhor maneira, é a única maneira. E para que nós venhamos ser um instrumento nas mãos do Senhor de salvação para os nossos filhos, nós precisamos ser exemplos para Ele. Mãezinha, paizinho, nós precisamos ser exemplos na mão do Senhor de salvação para os nossos filhos. Nós precisamos, como diz a palavra, amar a Deus sobre todas as coisas. E os nossos filhos vão estar vendo. A palavra de Deus, quando ela diz cria o menino no caminho, ela não está querendo que a gente mostre o caminho. Ela está querendo que nós venhamos criar o menino no caminho do Senhor. É junto. É junto. Não é falar assim, menino, vai lá para a igreja. Vai na igreja domingo. Vai na igreja na quinta. Não, é vir com Ele. É acompanhá-lo, é trazê-lo. Isso é estar criando o menino no caminho. É estar sendo exemplo para ele ou para ela. Vocês estão comigo aqui? Amém? Se nós quisermos ter filhos apaixonados por Jesus, nós precisamos primeiramente se apaixonar por Jesus. Diga comigo, eu preciso me apaixonar por Jesus. Um negócio que eu bato muito na tecla.
ter paixão por Jesus. Para que o amor não se esfrie, é necessário se apaixonar por Jesus. Uma pessoa apaixonada, ela vai muito além do que nós podemos imaginar. A gente sabe, a gente já se apaixonou. Muitos de nós. Esse dia nós estávamos no culto dos jovens, eu perguntei, tá para o irmão Wesley, falei, irmão, você está apaixonado, não está? E como é apaixonar? Você vai além, não vai? Aí ele deu risada e falou assim, vamos, a gente vai além, a gente faz coisas, a gente vai. Ele falou assim que ele ia longe, né, varão? Qual que é a quantidade de quilômetros? 10 quilômetros. Ele saiu 10 quilômetros para ir ver a namorada. Então, quando a gente está apaixonado, a gente vai além de tudo o que a gente pode até imaginar. Então, nós precisamos nos apaixonar por Jesus. Quando a gente quer ter filhos apaixonados por Jesus, filhos, eles fazem o quê? Eles seguem o exemplo dos pais. Nós precisamos primeiramente se apaixonar por Cristo. Logo, os nossos filhos, eles serão muito melhores do que nós. Amém? Logo, os nossos filhos, eles vão muito além daquilo que nós já fomos. Aleluia. Jesus, ele era um exemplo para os seus discípulos. Ele fazia antes de tudo, ele ensinava os seus discípulos. Criança observa muitos exemplos. Não diga para ele, vá à igreja. Vá à igreja com ele. O segundo conselho é invista, e eu coloquei esse porque há alguns anos atrás eu comecei a fazer um estudo sobre liderança e educação de filhos. Em 2020, na época da pandemia, eu comecei a estudar mais assim, dedicadamente sobre educação de filhos. Até o pastor falou assim, nossa, esse caderno seu tem tanta coisa que dá um curso. E eu comecei a entrar mais nessa parte de emoções, educação emocional, que é o que falta muito, né? Nas nossas escolas, nas nossas vidas. Graças a Deus, nos dias, na nossa atualidade, né? Isso tem chegado muito e tem feito a diferença. E o segundo conselho é invista na autoestima do seu filho. O sucesso dos nossos filhos, queridos, depende daquilo que eles vivem no presente conosco. O sucesso dos nossos filhos depende daquilo que nós vamos viver com os nossos filhos. Na infância, nós temos ali momentos que nós vamos ajudar a desenvolver caráter, personalidade dos nossos filhos. Então, nós precisamos desenvolver amizade. Não fique com medo de ser amigo dos seus filhos. Muitas das vezes a gente fica com medo, né? Isso pode tirar a autoridade, isso e aquilo. Não, se você colocar limites, não tira. Um relacionamento de amor e de amizade é muito importante para definir a identidade dos nossos filhos. Um relacionamento, uma mãe e um pai onde os filhos podem confiar, onde os filhos podem sentar e conversar sobre todos os assuntos, é de extrema importância para a estima, para a autoestima dos nossos filhos. O que acaba muito com uma identidade nossa é termos uma autoestima totalmente deturbada, e isso acontece muito nos lares. Porque muitas das vezes a gente não consegue, a falta muitas das vezes de conhecimento não nos deixa fazer essa função. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 diz assim: pois aquilo que o homem semear, também ceifará. Semeie atitude de amor. Semeie. Muitos são os pais que não conseguem abraçar os seus filhos. Né? Muitas vezes até pai com filha. São um pai que não consegue dar um abraço na filha. Porque isso já veio de lá de trás, de muito antes. Eles não conseguiam, não podiam, tinha tanta coisa, né? E muitos são os pais que não conseguem abraçar. Nós precisamos ter atitude de amor. A gente precisa ser intencional, cuidar das emoções dos nossos filhos. Para quê? Para que lá na frente ele tenha uma autoestima boa, saudável.
para que ele não seja inseguro, para que ele não tenha insegurança, para que ele não tenha um excesso de timidez. Então incentive o seu filho, fale palavras positivas, entregue fé, descubra a linguagem de amor do seu filho. Busque conhecimento, descubra a linguagem de amor do seu filho para você entregar. Amém? Vocês estão comigo aqui? A linguagem de fé, a linguagem de superação, de autonomia. Peça para ele fazer algo, influencie ele fazer algo. Fala assim, não, vai, faz. Mesmo se der errado, aproveite o momento que deu errado e ensine que nem tudo na vida dá certo. E que esse momento de frustração é de extrema importância para a vida dele. Por quê? Porque ali ele vai aprender que na vida nem tudo dá certo, nem tudo sai como nós esperávamos. Então aproveite este momento, influencie o seu filho. Influencie ele com palavras positivas e fale, continue tentando, meu filho. Continue tentando, minha filha. Dessa forma você vai criar relacionamento com seus filhos. Nessa forma, vai ajudar o seu filho com relação à estima, porque o relacionamento entre pai e filho entrega uma boa autoestima para os seus filhos. Relacionamento, a paternidade, a maternidade é de extrema importância para a autoestima das nossas crianças. Ou quem faz esse papel de mãe, de pai. Vocês estão comigo aqui? Amém? Pais nós precisamos ser nós precisamos ser verdadeiros, nós precisamos falar para eles e dizer se existe algum momento de que nós precisamos pedir perdão, que nós erramos, peça perdão. Fala, papai errou, a mamãe errou, você me perdoa? Não é feio, pelo contrário, isso é atitude de humildade. Isso é a atitude de alguém que quer acertar lá na frente. Vocês estão comigo aqui? Amém? Então, porque o que acontece? Nós vivemos em um mundo onde se busca muito aprovação. Então, nós precisamos ser a parte que mais inspira os nossos filhos. A parte que mais influencia os nossos filhos. Mãezinha, paizinho, nós precisamos ser, nós não podemos deixar esse papel para outros. Nós não podemos deixar esse papel para as escolas. Nós não podemos deixar este papel para os influenciadores. Não, nós precisamos pegar e dar este passo de inspirar os nossos filhos. Vocês estão comigo aqui? Inspirar, ser influência na vida dos nossos filhos. E logo nós vamos colher adultos saudáveis. Nós vamos colher adultos saudáveis quando nós temos relacionamento com os nossos filhos. Independente de tudo que nós temos, da vida agitada que nós temos que adquirir estratégias para termos este momento com os nossos filhos. Para poder termos relacionamento. O terceiro, aceite ajuda. Certo que nós vivemos uma dinâmica muito grande, diferente nos dias de hoje. Nossos filhos, eles são, vamos dizer que eles são um grande empreendimento da nossa vida. Os nossos filhos são os maiores empreendimentos da nossa vida. Então, nós precisamos aceitar ajuda. Eles carregam de nós a nossa aparência, eles carregam de nós um jeitinho de ser, eles carregam de nós formas de falar. Eles carregam, eles têm a nossa aparência. Eu não sei você, mas muitas das vezes eu me peguei chorando, preocupada com a educação dos meus filhos. Angustiada, preocupada. Sim,
Quantas vezes? Muitas vezes. Pedindo a Deus sabedoria, paciência e estratégia para educar os filhos. Muitas vezes, inúmeras vezes. A alma muitas das vezes geme, silenciosamente pedindo a ajuda de Deus. Deus, me ajuda. Me ajuda porque eu preciso direcionar esse menino. Eu preciso direcionar essa menina. E às vezes uma mãe carrega isso e nem conta para ninguém. É no seu quarto ali, ela e Deus fala, Deus, me ajuda, me dá sabedoria, me ajuda a colocar esse menino nos caminhos do Senhor. Libere sabedoria sobre a minha vida e estratégias. Mas para isso, muitas das vezes, mãezinha, nós precisamos aceitar ajuda. Nós precisamos buscar ajuda. O Senhor, buscar a Deus em primeiro lugar, para que Ele nos direcione. Às vezes nós pensamos que mas só Deus está até bem. Um dia ou outro você parece estar bem, no outro você preocupa e você fala, e agora? E o menino pede isso e pergunta por quê, e por que disso, e por que que não pode, por que que pode. Aí você tem todo o dilema que você tem que explicar. Se você não sabe, você vai ter que buscar direcionamento de Deus, buscar ali conhecimento para poder explicar por que disso, por que daquilo. Mas nós precisamos de ajuda. Olha só esses versículos que estão em 2 Timóteo 1, do 1 ao 7, diz assim. Paulo, ele escreve essa carta a Timóteo e faz uma declaração que muito me chamou a atenção. Diz assim, 2 Timóteo 1 ao 7. Diz assim. Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Timóteo, meu filho amado. Olha como Paulo começa aí. Timóteo, meu filho amado. Ele já está apresentando ali uma paternidade espiritual. Amém? Vocês estão comigo aí? Amém? Timóteo, meu filho amado. Graça e misericórdia e paz da parte de Deus o Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem eu sirvo, desde os meus antepassados, com uma consciência pura, porque sem cessar eu faço menção de Ti nas minhas orações, noite e dia. Paulo ali estava sendo uma influência, alguém que estava como um pai espiritual para Timóteo. Olha que coisa linda. E ele diz assim, que ele orava noite e dia por Timóteo. Desejando muito ver-te, Paulo diz, eu lembro-me das tuas lágrimas para me encher de alegria. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice. Eu estou convencido que também habita em ti. Esse versículo me chamou a atenção. Paulo, aqui nesse momento, ele fala sobre o ótimo trabalho que a mãe e a avó fez na vida de Paulo. Ele falou assim, eu tenho certeza que a mesma fé que habitou na mãe Eunice e na avó Lóide habita em você, Timóteo. Ele engrandece aqui o bom trabalho que ela fez, que elas fizeram. Por esse motivo, versículo 6, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti, pela imposição das minhas mãos. Olha só, diga comigo, uma equipe. Uma equipe. Mãe, avó e logo Paulo. Uma equipe cuidando de Timóteo. Uma equipe influenciando, ensinando. Uma equipe inspirando a vida de Timóteo.
E aí ele vai além. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Olha que coisa linda. Paulo aqui, ele fala assim, foi um bom trabalho. A fé que essas mulheres tinham não era uma fé hipócrita. Não era uma fé fingida. Não era. Era uma fé que fazia a diferença. Era uma fé que suportava provas. O pai de Timóteo, provavelmente, muito provável que talvez não tenha sido cristão. Ele era grego. Eunice era uma mulher judia, mas o pai não. Talvez essas mulheres, elas iam ali para adorar ao Senhor, para ensinar o filho, levava o filho para ensinar ao Senhor sozinhas, sem a ajuda do pai, talvez. Mas elas marcaram uma geração, marcaram várias gerações, porque hoje nós ainda estamos ouvindo falar de Timóteo, nós estamos ouvindo falar de Paulo ali. Então essas mulheres fizeram a diferença, não somente na geração delas, elas fizeram uma diferença em várias gerações, em todas as outras gerações vindouras, na nossa geração ela está fazendo diferença, amém? E mais, olha só, 2 Timóteo 3, 14 e 15 diz assim: tu, porém, permanece nas coisas que aprendestes e que foste assegurado, sabendo de que tens aprendido. Aleluia. E que desde criança sabe as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvar? São. Para a salvar? São. Aqui Paulo diz: tudo o que você aprendeu, Timóteo, lá, quando você era criança, é o que faz a diferença, é o que te faz sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus, porque a palavra diz que é por fé que nós encontramos a salvação. Vocês estão comigo? É muito lindo nós entendermos e sabermos que nós não estamos sozinhas. Diga assim: nós não estamos, vamos falar bem bonito, nós não estamos sozinhos. Você quer ver? Vamos fazer uma dinâmica aqui rapidinho. Vou chamar a Camila e o Frank, pode ser? Vocês me ajudam? Vocês conseguem trazer o Isaac? A avó do Isaac. Chega aqui, irmã, conosco também. A irmã Ângela. Amém. A irmã Mônica. Você pode nos ajudar, irmã Mônica? Representando o Ministério de Criança. Chega aqui conosco. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer um negócio bem rapidinho aqui. Eu não sei se eu posso falar, mas eu acho que eu ia precisar dele. Deixa eu contar um negócio para vocês. O nosso pastor chegou. Ô, glória! Já que ele chegou, amor, posso contar com você nessa dinâmica? Então chega aqui. Glória a Deus, amém? Olha só, para nós entendermos, eu acho até, tem jeito de mudar a música e colocar uma musiquinha mais barulhenta? Um negócio que não dá sono. Amém. Olha só o que a gente tem aqui. Eu acho que... Aí. Olha só, nós temos aqui, diga comigo, uma equipe. Uma equipe, amém? Nós temos aqui uma equipe. Nós temos aqui a mãe do Isaac, o irmão Franklin, a irmã Ângela, que é a avó, amém? Nós temos aqui o pastor,
Acho que vai ser... Irmão Vanderlei, vem também, vem, fazendo favor. Vai ser legal você vir. Nós temos aqui o pastor, nós temos aqui a irmã Mônica, representando o Ministério das Crianças, e o irmão Vanderlei, representando o Ministério das Crianças. É uma equipe? Hã? Diga comigo, é uma equipe? É uma equipe. Para que serve essa equipe? Por isso que eu falei que nós precisamos aceitar ajuda. Diga comigo, eu preciso aceitar ajuda. Na vida de Timóteo, teve muitas pessoas que fizeram a diferença na vida dele. Foi a mãe, foi a avó, com certeza Paulo e tantos outros. Mas hoje nós temos uma equipe aqui para poder fazer essa dinâmica. Eu vou falar um negócio com o Isaac. Isaac, nós vamos fazer um círculo. Os adultos vão ficar em círculo e o Isaac vai ficar no meio, combinado? Vamos fazer? Cadê a música agitada aí, gente? Ah, isso. Vamos ficar mais aqui para o meio, aqui assim. Aí. Isso. O Isaac, você vai ter que ter bastante cuidado com a neném, combinado? O Isaac, ele vai tentar fugir daqui. E o Isaac é bem esperto, gente. Vocês vigiam, hein? O Isaac é bem esperto. O Isaac vai tentar fugir. Ele vai tentar sair dali. Só que se a equipe estiver bem posicionada, se a equipe estiver levando a sério, a equipe vai fazer a diferença na vida do Isaac. Logo, haverá salvação. Haverá muitas e tantas outras dádivas de Deus, dons sobre a vida do Isaac. Ele já está tentando sair. No 3, 1, 2, 3 e, ó, vamos lá. Tenta sair, Isaac, vai. Tenta, Isaac, vai. Foge daí, Isaac, vai. Tenta sair, Isaac, vai. Vai, Isaac. Olha que o Isaac é esperto, hein? Olha só. Amém? Palmas para ele, gente. Ficou vermelhinha, hein? Obrigada, queridos. Obrigada, meus irmãos. Obrigada. Olha o que aconteceu com o Isaac. O Isaac foi o quê? Protegido. Obrigada, príncipe. O Isaac, ele foi o quê? Protegido. Quando uma equipe trabalha junto, gente, não tem para o inimigo. Não tem para Satanás. Quando uma equipe trabalha junto, nós conseguimos fazer a diferença na vida das nossas crianças. Mamãe, você não está sozinha. Mamãe, você não está sozinha. Você pode contar com ajuda. Você pode aceitar ajuda. Você pode buscar ajuda. Quando uma equipe trabalha junto, nós podemos ir além. Muito além, nós podemos fazer a diferença nesta geração e em outras gerações vindouras. Os nossos filhos podem ser falados, nós podemos ser falados lá nas gerações vindouras. Tudo aquilo que muitas das vezes a criança se tornou. Um presidente da república, um grande pastor, um grande empresário, um grande isso, um grande aquilo. Por quê? Porque teve uma equipe trabalhando por ele. E tudo isso sem perder a salvação. Tudo isso sem perder e sem abrir mão dos dons que Deus tem para cada um. Mas nós precisamos fazer a diferença. Eu e você, nós precisamos cuidar dessa geração. Nós precisamos olhar e falar assim, eu não vou perder essa geração. Eu vou lutar por essa geração. Amém? Eu vou lutar. Aqui foi uma equipe, foi o Ministério das Crianças, foi o pastor, foi a mãe, foi a avó. Então nós precisamos abraçar essa geração, nós precisamos semear a verdade do reino de Deus no coração dela, para que ela seja salva. Nós precisamos colocar isso para frente, para quê? Para preparar uma descendência para o Senhor. Diga comigo, para preparar uma descendência para Jesus. Porque é isso que Ele quer de nós. Ele quer que eu e você venhamos preparar uma descendência para Ele. Uma descendência muito mais apaixonada por Ele.
Queridos, esses homens, esses discípulos, eles foram tão apaixonados por Cristo, que eles não tinham temor nem pela sua própria vida, tanto que a grande maioria deles, eles foram mortos por amor a Cristo. Agora uma pergunta para nós. Nós podemos fazer essa diferença assim como esses discípulos? Nós podemos ser esse exemplo de mãe apaixonada por Jesus, de pais apaixonados por Jesus, de pastores apaixonados por Jesus, de ministros apaixonados por Jesus, de levitas apaixonados por Jesus. Nós somos o exemplo deles. E você não está sozinha, você não precisa se preocupar, mamãe. Você não está sozinha. Prepare a sua descendência para Jesus. Prepare essa geração para Jesus. Deus vai continuar te usar. Papai, Deus vai continuar te usando. Você tem significado de proteção. Mamãe, você tem significado de cuidado. Como eu disse, isso já nasce conosco. Isso vai além, a gente já começa a cuidar dele aqui no ventre. Mães espirituais já cuidam dos filhos espirituais em oração, sem limite, oram pelas madrugadas. Cuidando o quê? De filhos espirituais. É o dom da maternidade, é o dom da paternidade. E nós podemos exercer com influência, com alegria. Os nossos filhos, eles podem até estar longe de nós quando eu crescer. Podem estar em outro país, os nossos filhos. Mas aquilo que a gente ensina para eles vai ficar guardado no coração deles. Aquilo que nós pais, nós ministros, nós professores, aquilo que nós ensinamos para os nossos filhos, eles podem até estar longe, podem estar em outro país, podem estar fazendo o que for, vai estar guardado no coração dele. A palavra diz isso. 2 Timóteo, para nós encerrarmos, capítulo 3, versículo do 16 ao 17 diz: toda a escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para doutrinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, por mais que eu e você não consigamos, não possamos estar 24 horas depois que eles crescem, eles vão carregar com eles aquilo que nós ensinamos. E se nós ensinarmos, como o Senhor diz para nós aqui em Timóteo, se nós ensinarmos sobre a Escritura, se nós ensinarmos sobre a Palavra de Deus, às vezes você fala assim, mas eu para tão longe, como é que eu vou corrigir? Como é que eu vou ajudar? Nós não precisamos nos preocupar, porque diz a própria palavra que ela é uma inspiração de Deus, ela é que vai doutrinar, que vai repreender, que vai corrigir. Mas isso é se nós ensinarmos, isso é se nós instruirmos. E aí o final diz, para que eles sejam homens de Deus, perfeitos e perfeitamente instruídos para a obra, para a boa obra do Senhor. Amém. Você não está sozinha. Você já carrega o dom que Deus te entregou. O maior deles é o de cuidar. Não se preocupe, porque por mais que você ache que você não está fazendo muito, você vai estar fazendo muito. É impossível nós não fazermos. A gente sempre faz. Quantas de nós deixamos de comprar as coisas para a gente para comprar para os filhos? Quantas de nós falamos assim, não, eu vou levar ele lá, eu vou deixar de ir em tal lugar para poder levar o filho no aniversário, em outro lugar.
Quantas de nós não fazemos isso? Nos fazemos tantos sacrifícios. E às vezes, por um momento ou outro, que às vezes a gente falha, a gente se culpa, a gente se coloca na cruz. E não é assim. Porque nós já viemos com o dom de cuidar. Nós vamos com certeza acertar muito mais do que falhar. Então você pode agarrar isso no seu coração. Mas aceite ajuda para cuidar dos seus filhos. Faça em equipe. Escolha, medite em quem vai estar te ajudando, em quem você buscou para te ajudar a cuidar, a educar os seus filhos. E em todas essas coisas, eu tenho certeza que você sempre vai fazer o seu melhor. E eu louvo ao Senhor pela vida de cada mamãe. Eu olho para minha mãe, hoje ela não está aqui. Com certeza ela está cuidando de alguém. Certeza, nesta noite ela não está aqui para que outra pessoa possa estar em um outro lugar, ou muitas das vezes na igreja. Eu olho para minha mãe, eu vejo nela uma das maiores qualidades que ela carrega é a de cuidar. Ela faz o almoço e sai distribuindo uma marmitinha para um lugar, outra marmitinha para outro lugar, outra marmitinha. Hoje mesmo eu fui correndo, eu não tive nem tempo de deixar uma mensagem para ela no Instagram, mas ela ficou me ligando, mãe, vem comer, vem almoçar. E eu que queria ter feito almoço para ela, mas hoje eu não pude. E ela ficava me ligando, minha mãe, tá, eu vou ir rapidinho. Aí fui correndo. Aí eu chego lá, enquanto eu estou mexendo no negócio, eu vejo ela saindo com uma marmitinha e outra marmitinha e outra marmitinha. Fazendo o quê? Cuidando. Ninguém pediu. Ela faz. Por quê? Porque é o dom. E nós já carregamos isso conosco. Amém? Não se cobre tanto. O dom já está em você. Você já nasceu com ele. Amém? Eu quero te pedir para você se colocar de pé. Quero orar pela sua vida. E dizer que você, mamãe, papai, igreja de Jesus, você nasceu para fazer a diferença. Nesta geração, você nasceu para preparar essa geração como discípulos, preparar muitos discípulos para Jesus. Levar muitos e muitos filhos para o Senhor Jesus, até a salvação. Vocês nasceram para ser a Joquebede deste tempo, para fazer parte do plano de salvação de muitas outras vidas, não apenas dos seus filhos, mas de muitas vidas. Joquebede, não vamos esquecer, Joquebede fez parte de um projeto de salvação, de um plano de salvação. E nós nascemos para fazer parte também de muitos planos, de muitos projetos de salvação, sermos instrumentos do Senhor. E eu falo para você nessa noite, você não está sozinho. Nós somos uma equipe que vamos fazer a diferença na vida de muitas crianças, na vida de muitas e muitas crianças, adolescentes, jovens, preparando uma descendência para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você puder, feche os teus olhos, estenda a sua mão como quem vai receber, aleluia, como quem está para receber isso. Deus, nesta noite, Pai, eu quero te agradecer porque essa palavra falou muito ao meu coração. Deus, obrigada pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite. Deus, obrigada, Senhor Jesus. Oh Deus, nós te buscamos e nós te pedimos nesta noite, Pai,
Que o Senhor venha sobre as nossas vidas e nos ajude a fazer, Jesus, a diferença na nossa nação, a fazer a diferença por onde nós formos. Nos ajude a fazer diferença, Senhor, na vida das nossas crianças, nas vidas dos nossos filhos, Senhor, na vida dos nossos filhos espirituais. Nos ajuda, Pai. Deus, libera sobre a vida dos meus irmãos nesta noite, Pai, dons sem medidas, Pai. Dons em todas as áreas. Agita a fé no coração de cada um deles, Pai. Que a nossa fé seja genuína, Pai, no Senhor. Oh Deus, nós clamamos ao Senhor. Libera sobre o coração de cada um, Pai. Capacita a tua igreja, Senhor Jesus, para fazer a diferença na vida das nossas crianças, na vida dos nossos filhos. Senhor, capacita, Senhor, os nossos, Senhor Jesus, a nossa equipe, aqueles que estiverem ao nosso lado, Senhor, para proteger, para cuidar, para levar a salvação, Senhor, aos nossos filhos, a levar a salvação, Senhor, aquelas crianças que chegarem perto de nós, a levar a salvação a muitos, Deus. Nós clamamos ao Senhor, Deus, que a tua palavra seja, Senhor, viva, Senhor, dentro de nós. Que eu e cada um dos meus irmãos, Senhor, que estão aqui nesta noite, venha ser um instrumento nas mãos do Senhor. Nós clamamos isso nesta noite. Faz, Senhor Jesus, de nós um instrumento de salvação. Faz de nós, Senhor Jesus, pessoas, Senhor Jesus, que sejam verdadeiras, Senhor Jesus, que sejam cada dia mais e mais, Senhor Jesus, íntegras. Que nós venhamos ser exemplos, Senhor, para os nossos filhos. Que nós venhamos ser exemplos, Senhor, para a nossa geração, Senhor. Para construir, Deus, uma descendência para o Senhor, Jesus. Para construir uma descendência para o Senhor. Nós clamamos ao Senhor nesta noite, Pai. Capacita cada um de nós. Faz em nós, começa em nós, Senhor Jesus, o teu projeto, em nome de Jesus, Pai. Cumpre na vida, Senhor, de cada um de nós, Pai, os teus sonhos, os teus projetos, Pai, e os teus planos. Oramos nesta noite no nome de Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Amém. Diga assim comigo: eu faço parte de um povo que vai fazer. Mas tá fraquinho demais desse jeito. Vamos falar com bastante convicção, hein? Diga assim comigo: eu faço parte de um povo que vai fazer a diferença nesta geração e na geração vindoura, no nome de Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Aleluia. Mamãe, um super parabéns pelo seu dia. Você é agraciada pelo Senhor Jesus, assim como Maria foi. Você é agraciada por Deus. Um super parabéns. Eu queria convidar todas as mamães aqui à frente, só para a gente fazer uma oração e entregar uma lembrancinha, amém? Vai ser bem rapidinho, mamãezinhas. Nós temos lá um lugarzinho bem bonitinho lá para a gente tirar foto, que foi feito pelo Ministério das Crianças. Amém? Amor, pastor, você ora por nós? Ai. Pode ser? Isso. Pode. Amém, irmãs. Glória a Deus. Feliz Dia das Mães. A pastora disse que tem uma lembrancinha lá na frente, mas é para mim orar por vocês, cada mamãe, amém? Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a vida das mães, Pai. Oh, meu Deus, essas mães apontam destino, apontam para o propósito. Meu Pai, nós oramos abençoando a vida delas, abençoando a jornada, a caminhada, os desafios. Senhor, que o Senhor esteja sempre sobre a vida, Pai amado, de cada uma dessas irmãs, Pai. Eu te peço que as suas bênçãos, Pai amado, as acompanhem todos os dias, Pai.
Meu Deus, siga com elas, Pai, nessa jornada, liberando paz, sabedoria, liberando unção, graça, todos os dias. Meu Deus, em nome de Jesus, nós como igreja abençoamos cada mamãe, no nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?